Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. Hoje é um vídeo um bocado caricato, insólito, porque eu não estava nada à espera daquilo que me foi acontecer. Para quem me segue aí nas redes sociais, deve-se ter apercebido que eu tive aí uns tempitos de férias. Como férias são férias, é para estar com a família, e como não podemos andar todos na moto, como é óbvio, a moto teve que estar guardada há algum tempo. Teve guardada sensivelmente uma semana na garagem, sem uso. E como eu já falei noutros vídeos, é sempre de bom tom ir vendo regularmente a pressão dos pneus, para que, caso seja necessário corrigir essa mesma pressão dos pneus, uma pessoa corrigir a pressão e retificar essa pressão. Para quê? Para que a gente não cause um desgaste excessivo no pneu e para que o mesmo nos possa conferir uma boa segurança, ou a segurança mais adequada quando estamos a conduzir as nossas motas. E eu assim fiz, muito como grande parte de todos os companheiros motards, motociclistas. Eu tenho-me apercebido que têm adquirido, tal como eu adquiri há cerca de 2 anos e meio, sensivelmente, adquiri o quê? Um compressor portátil. E agora, inclusive, esse compressor portátil ainda me fará mais jeito de quando eu tinha a Honda NC 750X. E vocês perguntam muito bem porquê. Porque quando eu tinha a NC 750X, as respectivas válvulas para encher o pneu seriam a 90 graus. Ou seja, o que me facilitaria muito mais a vida quando ia encher os respectivos pneus, ou ia ver a pressão dos respectivos pneus a qualquer uma bomba de gasolina. Hoje em dia, com a Suzuki V-Strom 1050 XT, isso já não acontece com tanta facilidade, devido a terem as respectivas válvulas a direito, por assim dizer. O que me causa aqui mais um bocadinho de transtorno, porque as bombas de gasolina, por norma, as mangueiras ou a ampulheta, por assim dizer, onde a gente vai inserir na válvula, é uma ampulheta rígida em metal, ou seja, que a gente tem ali pouco jogo para tentar enfiar essa ampulheta, que ainda tem para aí, sei lá o quê, quase um palmo de ferro, para a gente jogar e ainda enfiar dentro da respectiva válvula. Eu ainda fiz esse jogo para encher, inclusive até fiz um vídeo para encher o respectivo pneu nessas bombas de gasolina, e a dizer, a dar algumas dicas para encher o respectivo pneu. Mas a verdade é que aquilo não se torna muito prático. Em situações de desenrasque eu farei isso mesmo, como foi
este o caso, mas já vos conto mais à frente o que é que se passou, e no qual eu pego no meu compressor portátil, por acaso não é nenhum Xiaomi, mas é made in China, o compressor, e a verdade é que o mesmo nunca me tinha deixado ficar mal. Pá, inclusive já tinha enchido os pneus de carro da minha mulher, os pneus da bicicleta da minha mulher, enchi uma boia, enchi uma bola de futebol. Opá, aquilo nunca me deu problemas nenhuns. É um compressor digital onde te mostra a respectiva pressão que tu tens nos pneus e a pressão inclusive que tu estás a meter nos pneus. Pá, muito prático. E eu, descansadinho da minha vida, o que é que faço? Pá, na véspera de vir trabalhar, vou ver a respectiva pressão dos pneus com esse compressor. A vantagem desse compressor portátil é que a zona ou a mangueirinha de apertar na respectiva válvula é flexível, ao contrário das bombas de gasolina, que é aquele pedaço de metal de um palmo praticamente, e como aquele que eu tenho lá em casa é flexível, eu jogo à vontade, enfio e atarraixo e está tudo tranquilo. Mas só que logo por azar vou ver o pneu de trás. O pneu de trás tem ali um atravancamento um bocadinho maior do que na roda da frente, devido à corrente, devido ao próprio disco, ao próprio escape. E eu estive ali, e depois a posição da própria válvula não estava muito fácil, para depois aquilo ter tipo, o compressorzinho tem tipo um linguete, que a gente tem que apertar esse linguetezinho, que até é em plástico, que é para fixar a válvula, para ter a garantia que aquilo não tenha fuga, não está... Ou seja, não está a trabalhar, por assim dizer, em seco. Está a encher mesmo o pneu. E eu estava a ter ali um bocadinho, porque aquilo é preciso fazer ali um bocadinho de pressão nesse linguete, e eu estava a ter ali um bocadinho de dificuldade a colocar o linguete. E entretanto, como vocês sabem, antes de eu acionar esse linguete, já tinha enfiado aquilo na válvula. Enquanto estou naquela expectativa de enfiar linguete no linguete, aquilo vai perdendo sempre algum ar. Quem tiver a experiência disto sabe do que é que eu estou a falar. Entretanto, com mais um bocado ou menos dificuldade, eu lá conseguia fixar o linguete e aquilo deixou de verter ar, por assim dizer. Eu, pronto, olha, só aqui neste bocado, se eu não tivesse que carregar à minha azelhice, já vou ter que meter ar aqui. E verifiquei, achei estranho, para o tempo que aquilo teve a perder ar, a pressão que me estava a dar na maquineta, no compressorzito, estava-me a dar, faz conta, a minha roda atrás leva 2.9 bar de pressão, e estaria-me a dar 2 ou 1.9, assim, ou seja, eu achei estranho, ali num curto espaço de tempo, como é que me perdeu logo assim, do nada, um bar de pressão. Mas eu, descansadinho da minha vida, tinha ali o compressor, toca a dar ar, para ficar na pressão ideal. Liguei o compressor, aquilo começou a encher, eu também já não carregaria o compressor há algum tempo. A verdade é que o compressor, eu achei estranho, ao final, para aí de 5 minutos, começou ali, parecia a queixar-se e a ter menos força, e eu, deverá ser a bateria. Entretanto, ele acabou mesmo por desligar, para aí nos 2.5 bar. Ou seja, ainda faltaria 0.4 bar para a pressão ideal do pneu. Eu não tenho mais nada. Levo o compressorzito para casa, como é óbvio. Ponho a carregar e, entretanto, a seguir a hora de jantar,
e carrego o que falta. Assim eu pensei. Pá, dito e feito, não é? Peguei no compressor, a seguir ao jantar e tróculos, garagem, encher aquilo. Comecei a encher aquilo, pá, 1 ou 2 minutos, enche-me para aí 0.02 bar, chega para aí aos 2.7, o compressor começa, entre aspas, a ganir por todos os lados. E em vez de estar a meter ar, já estava a tirar ar. E eu, what the fuck? Opa, e penso, neste momento ainda não fiz o teste, penso que o compressor terá entregue a alma ao seu criador, muito sinceramente. Até aqui nada de especial, não é, companheiros? Uma maquineta chinesa que deu berro. Opá, não me deixou apiado porque eu não estava apiado. Opá, deixou-me ali com 2.7 bar. Eu, pá, 0.2, amanhã de manhã pego na moto, vou aqui a uma bomba de gasolina. Por acaso o que não falta aqui perto da minha casa é bombas de gasolina. E vou meter na pressão correta. E qual é o meu espanto? Quando eu hoje de manhã vou à bomba de gasolina, o pneu de trás estava com 4 bar. Pois é, meus amigos, 4 bar. Opá, eu acho que, opá, eu agora ponho-me a pensar, de facto, o compressor tinha todas as razões para dar o berro. Qual é o compressorzito do tamanho, sei lá, pá, de 2 palmos que aguenta 4 bar? Acho que muito poucos, ainda por cima dos chinocas, pá. Mas isto é para vos alertar de quê? Que muita gente manda vir compressores e tem compressores destes portáteis e a grande maioria eu penso que terá os compressores tudo da marca Xiaomi. Mas a minha salvaguarda com esta história que eu estou a contar aqui, que não é história, é mais um reportar da situação que me aconteceu, é de X em X tempo vocês poderem calibrar os vossos compressores. Porque é que me aconteceu? O pneu devia estar na pressão certa, mas só que a maquineta estava a medir uma pressão muito inferior à real. Agora vocês perguntam-me o porquê? Pá, não vos sei dizer. Será que a mangueirazinha que eu apertei na válvula ficou mal apertada? Será que eu atarrachei, aquilo tem tipo uma rosca, atarrachei mal a mangueirazinha ao próprio compressor e aquilo teria alguma fuga e estaria a dar má medição por causa disso? Opá, não vos sei informar. O que eu vos posso dizer para quem tem este tipo de equipamentos é que os possam calibrar de X em X tempo. E vocês agora me perguntam-me, opá, mas como é que eu faço essa calibração? Opá, assim de momento o que me dá a maneira mais rudimentar e mais astuta e rápida que eu tenho de vos dar uma solução é a de vocês irem a uma bomba de gasolina, colocarem a respectiva ampulheta da bomba de gasolina do ar no vosso pneu e ela vai-vos dar uma medição da pressão que o pneu terá naquele momento. Porque essa de X em X tempo obrigatoriamente tem que ser calibrada. As nossas de casa a gente não tem maneira de as calibrar, nem vai lá nenhuma entidade independente, nem a gente vai pagar 100, 200, 300 euros para nos irem calibrar um compressor que custou 10 euros, não é? Não faz sentido. Mas as bombas de gasolina são obrigadas, têm uma periodicidade de calibração de X em X tempo para as pessoas terem uma garantia que aquele sistema
está a debitar aquilo que efetivamente anuncia naquele display digital. E como vocês não têm a maneira de conferir isso em casa, ou pelo menos que eu não conheça, nem sei se existem manómetros que dê para adaptar ao compressorzinho para medir se a pressão que ele está a dar corresponde ao de manómetro. Pá, sinceramente não conheço. A maneira mais fácil que eu estou a ver, efetivamente, é vocês irem a uma bomba de gasolina, meterem lá, ou medirem lá a respectiva pressão, e depois a seguir meterem o compressor a ver se o compressor estará a dar uma medida semelhante ao que vos mediu na bomba. Pá, se for tipo ali uma diferença de 0.1 bar para cima ou para baixo, pá, isso acho que isso é irrelevante, ok? Agora, se for diferenças como foi no meu caso, de um bar, acima de um bar e meio, 2 bares, pá, isso já é uma coisa grave, vocês não se podem fiar, como é óbvio, não é? E aí já têm que pensar 2 vezes antes de encher a bomba com aquele aparelho. Por isso foi o que me aconteceu, opá, eu fui meter, pá, dava-me diferença de menos um bar, eu na minha inocência toca a dar-lhe, sem saber que estaria também a forçar o próprio compressor, ali a um limite. Quando vou ver na bomba, 4 bar, ou seja, o pneu penso que não sofrerá com 4 bar, porque com mais um bar penso que ele terá capacidade de aguentar que ele não me fosse estourar, ainda por cima com um compressor daqueles, acho que não correria esse risco. Contudo, isto é uma chamada de atenção para quem tem esse tipo de equipamentos, para não se fiar 100% nisso. E principalmente, antes de fazer alguma viagenzita mais longa, opá, ter esse cuidado de fazer, eu vou-lhe chamar essa calibração, para vocês terem realmente confiança que aquele equipamento vos está a dar a pressão correta ou a pressão que vocês desejam para encher o vosso pneu, porque senão ainda vos vai acontecer como eu. E se calhar aqueles 4 bar, se eu me deixasse andar com pendura e com mais um bocado de velocidade e com as estradas que têm andado neste momento mais quentes, pá, não sei o que é que poderia originar daqui, porque como não é bom andar com o pneu abaixo da pressão ideal, também não é ideal andar com o pneu acima da pressão ideal, não é? Nem 8 nem 80, deve-se andar sempre ali no meio termo, ou na pressão que o fabricante recomenda, como é óbvio. Ok, companheiros, pá, aqui foi mais um relato da minha experiência. Espero que, pá, vocês... Eu não tinha consciência disto, pensava, pá, sinceramente, pensava que o equipamento me estava a dar uma medição correta e a verdade é que não estava. Por isso, tenham isso em atenção, não confiem a 100% nos vossos equipamentos, nestes compressorzinhos, porque eles podem estar a dar medições erradas. E nada melhor que a gente comprovar ou verificar de vez em quando uma bomba de gasolina para ver se corresponde a cara com a careta. Ok, companheiros? Espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam o canal. Pá, se viram que este vídeo vos enriqueceu de alguma forma, pá, não vos custa nada fazer aí like, subscrever. Caso vocês tenham também algum comentário a fazer, deixem aí por baixo, que é sempre uma mais-valia. Ok, pessoal? Um grande abraço, pá, para quem tiver de férias, boas férias, para quem estiver a trabalhar, bom trabalho, não desesperem que as vossas férias vão chegar e tchauzinho!